toda segunda, depois da ceia, a gente tem a aula da lição que não foi ministrada no domingo por causa da ceia. A lição de hoje é a lição de número 9, o poder do Espírito Santo. Se você trouxe a sua revista, você pode abrir. Nós estamos estudando esse trimestre acerca da pessoa do Espírito Santo. Tivemos lições maravilhosas, eu não vou retomar essas lições, mas tivemos aulas aqui muito impactantes acerca do Espírito Santo. E a lição de hoje fala sobre o poder do Espírito Santo. Na Bíblia, a palavra grega é dunamis, é um poder, é uma ação, uma força do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu gosto de seguir a revista quando eu ministro. O primeiro ponto fala sobre o poder do Espírito Santo no revestimento do amor. Nós vamos falar sobre isso dentro da palavra. Nesse ponto, os subtópicos são o amor sempre. Se você está com a sua revista, acompanhe por favor. E o amor sem distinção. O segundo ponto da revista fala sobre o revestimento da resiliência. Dentro desse ponto, os subtópicos são contra os impulsos do pecado e contra as aflições. O terceiro ponto da revista fala sobre o revestimento para triunfar. E os subtópicos falam sobre a carnalidade e sobre a soberba. E o último ponto é a capacitação espiritual. E o subtópico fala sobre os requisitos. Eu vou falar sobre todos esses pontos da lição nessa noite. O meu esboço está bem dentro da revista. Mas eu quero começar fazendo um histórico acerca da promessa, da manifestação do poder sobre nós. E aí eu vou usar a Bíblia. Eu quero que você pegue sua Bíblia. Nós vamos passear um pouco pela Bíblia. Eu quero que você marque sua Bíblia. Isso é muito importante. Nós estamos no culto da palavra, um culto de ensino. E quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é importante que nós anotemos, marquemos. Por isso, quando você vier para o culto da palavra, eu aconselho que você faça isso em todo culto, traga uma caneta. Na minha Bíblia, já anda até duas assim, irmão. Porque se uma falhar, tem a outra para funcionar. Então, traga sempre uma caneta, para que você possa marcar os versículos, anotar na sua Bíblia. Uma vez uma irmã me perguntou: mas pastor, não é pecado escrever na Bíblia? Eu falei: irmã, pecado é não ler a Bíblia. Escrever na Bíblia não é pecado, pode escrever à vontade. Quando a minha avó estava bem velhinha, antes de falecer, eu falava para ela assim: vó, eu só quero de herança as suas Bíblias anotadas, porque as Bíblias da minha avó eram todas anotadas na borda, aí embaixo, na contracapa, não tinha um lugar onde ela não escrevesse. E isso é importante para o nosso aprendizado. Quando você escreve, você aprende. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, vamos treinar a mão aí, ó, porque tem que aprender a andar rápido na Bíblia, hein, irmão? Aprender a andar rápido na Bíblia, vamos lá. Bíblia aberta, Joel 2, 28 e 29, aprender a folhear. Na minha juventude tinha até campeonato de quem achava o texto mais rápido. Aí tinha aquelas Bíblias assim, acho que hoje ainda tem, né? Tem uma marcação do lado, você coloca o dedo, já cai no livro. Aquela Bíblia era proibida, não podia usar aquela Bíblia no campeonato. E os adolescentes e jovens sentavam com a Bíblia na mão, e quem estava na frente falava o livro, capítulo e versículo, o primeiro que achasse ficava em pé e lia. Porque a gente tem que usar, tem que conhecer a Bíblia rápido. Dei um tempão para você, irmão. Se não achou ainda, misericórdia para a tua vida, hein? Está lendo pouco a Bíblia, não está sabendo nada de Bíblia. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos,
e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Diga glória a Deus. Esse texto é a promessa do derramamento do Espírito Santo, pode anotar aí. É um texto do Antigo Testamento, profeta Joel. Ele está dizendo que depois, se você olhar o contexto dessa passagem, o que vem antes é tudo bênção material. Deus estava prometendo que ia mudar o cativeiro, que ia abençoar, que ia abrir as portas, que ia prosperar, e depois disso, iria derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Isso é uma promessa, e essa promessa, irmãos, essa promessa foi ratificada por Jesus. Jesus, quando esteve na terra, já começa com João Batista. Quando Jesus vai até João Batista para ser batizado, João Batista não quer ser batizado, Jesus diz que ele precisa ser batizado, e João Batista anuncia aos seus discípulos acerca de si mesmo e acerca de Jesus, dizendo que ele era aquele que batizava com água para o arrependimento, mas que viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, e esse era Jesus que estava diante dele. E o próprio Jesus diz, falando aos discípulos em Lucas 24:49, aos discípulos que estavam no caminho de Emaús e voltam para Jerusalém, Jesus fala para eles voltarem para Jerusalém, porque eles tinham que ficar em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa de Joel. Jesus fala para eles: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando da promessa lá de Joel, a promessa do revestimento do poder, porque Espírito Santo é dunamis, é poder, é força, é ação. Havia uma promessa, essa promessa foi ratificada, confirmada, e aí chega em Atos 2, o dia do cumprimento da promessa. Todos nós conhecemos muito bem esse texto, mas eu quero ir até ele. Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa, a confirmação da promessa, a orientação de Jesus acerca da promessa, o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito que o profeta Joel falou, e que Jesus mandou que os discípulos aguardassem em Jerusalém, aconteceu no dia de Pentecostes. O nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E hoje existem correntes teológicas que se dividem acerca da ação do Espírito Santo sobre a igreja. É quase que absurdo, mas algumas pessoas chegam a dizer, alguns teólogos e biblistas analisam que a ação do Espírito Santo ficou restrita naquele dia. Mas a própria Bíblia diz o contrário. E esse versículo eu quero que você leia comigo, Atos 2:38, está bem aí pertinho de você. Atos capítulo 2, 38 e 39 diz assim: e disse-lhes Pedro, isso é o discurso, a pregação de Pedro,
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu acho que você não entendeu, senão você tinha dado um glória a Deus. Esse texto me ensina e me mostra claramente que a promessa, que o derramamento do Espírito Santo não foi apenas no dia de Pentecostes, mas ele continua sendo derramado sobre nós até o dia de hoje. A todos quantos nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus, Deus te chamou, Deus te colocou nessa posição, então saiba que o Espírito Santo está derramado sobre a sua vida. Oh, aleluia! Eu preciso compreender isso, irmão. Eu preciso ter essa certeza pela palavra, entendimento na palavra, de que Deus prometeu, Jesus confirmou, e depois que Jesus havia subido aos céus, o Consolador veio, o Conselheiro veio, o Espírito Santo de poder e de autoridade veio, e ele permanece sobre a igreja. Ele não veio e foi, ele veio e ficou conosco. Tenha plena convicção disso. O Espírito Santo não está apenas conosco, o Espírito Santo está em nós. A Bíblia fala isso. Ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Assim como nós estamos dentro desse templo, o Espírito Santo está dentro de nós, porque nós somos o templo dele. E esse Espírito nos empodera. Está na moda essa palavra, né? Empoderar, dar poder. Mas é isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito nos dá poder. Ele nos capacita. Esse revestimento é para que nós tenhamos autoridade espiritual, para que não tenhamos medo, para que cumpramos os propósitos de Deus e aquilo que a Bíblia nos ensina. E é nisso que a lição se concentra, porque esse poder que está derramado sobre a igreja, esse revestimento, é um revestimento para quê? Para que o Espírito Santo foi derramado sobre nós? Qual é a finalidade? Qual é a função? Tem muita gente que acha que é para ele aparecer, que é para ele se destacar, para ele ser o melhor em relação aos demais e não em relação a ele mesmo. Nós temos que ser os melhores sim, irmãos, mas não em relação aos outros, em relação a nós mesmos, a cada dia melhor. E a revista vai me ensinar alguns tópicos. O primeiro, o revestimento do amor. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nos reveste de amor. 1 João 4, abre aí. Jesus, é isso mesmo? Quase 9 horas. 1 João 4, versículo 7. Estou só dando texto difícil, né, irmão? Um lá nos profetas menores, outro lá na carta de João. Não reclama não, irmão. Te dei Atos aí para você ler, facinho. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu acho esse texto lindo demais. Deus é amor. Você quer definir Deus? O que Deus é? Deus é amor. É uma das definições. E o texto nos manda amar.
amar uns aos outros. O amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Você já notou como que há um esfriamento do amor hoje? Você já notou na rua como que as pessoas estão endurecidas? Amanhã, se você puder ouvir, estarei no debate da melodia e falaremos sobre um tema parecido com esse, sobre o esfriamento. As pessoas estão sem amor. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor esfriará. Temos vivido isso, mas eu tenho que declarar nessa noite, pela palavra sobre a vida de vocês, que o nosso amor não esfriará, porque o poder do Espírito Santo nos reveste desse amor de Deus, e nós vamos amar sim, vamos amar em todo tempo, em toda situação, que às vezes é difícil amar, irmãos. Amar quem nos ama é fácil, amar quem nos trata bem, tranquilo. Agora, o amor, ele exige algumas coisas que não são fáceis. O primeiro ponto, o primeiro subtópico da lição fala sobre o amor sempre. E se você ler em casa, você vai ver que ele está falando sobre uma situação específica. Por que amar sempre? Abra a sua Bíblia em Mateus 18. Você vai entender o que significa amar sempre. Amar o tempo todo. Mateus 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É forte, hein, irmão? Sabe o que Jesus está ensinando aí? Não tem limite para amar, porque quem ama, perdoa. Quando Jesus, lá em Mateus 19, diz que no caso de adultério é permitido o divórcio, ele faz a ressalva que é por causa da falta de amor, da falta de perdão, que seria melhor perdoar e continuar casado. Quem ama, perdoa. É por isso que o tópico fala em amor sempre, o tempo todo, irmão. E eu peguei logo um caso extremo, mas eu vou falar de situações do dia a dia, coisas que a gente enfrenta todo dia, às vezes dificuldades de relacionamento no trabalho, na escola, e por incrível que pareça, até na igreja. Porque ainda somos seres humanos, erramos, pecamos, falhamos. Igreja não é céu. Igreja tem todo tipo de pessoa. Eu costumo comparar que a vida cristã é uma escada. Cada dia a gente sobe um degrau. De vez em quando alguém cai escada abaixo e começa a subir de novo, já viu? Rola, deu mole, escorregou, e aí tem que voltar e começar a subir degrau, tudo de novo. Então dentro da igreja temos pessoas que já estão num degrau mais alto e outras que estão num degrau mais baixo, outras que estão no degrau do meio. E às vezes a pessoa que está no degrau mais baixo ainda não tem todo o conhecimento, ainda não tem toda a estrutura. Paulo fala sobre isso, ainda estão no leitinho do Evangelho, estão aprendendo o que a Bíblia ensina e cometem falhas, cometem erros. E aí cabe àqueles que já estão no degrau do meio ou estão mais acima, fazer o quê? Ajudar, amar, perdoar, aconselhar. E quem faz isso conosco
é o Espírito Santo de Deus. Ele nos reveste de amor. O outro subtópico fala sobre o amor sem distinção. Esse é pior ainda do que o amor sempre. Abre a Bíblia em Mateus 5, você já está em Mateus 43 até o 48. Esse amor sem distinção é ainda mais tenso do que o amor sempre. Pelo menos na minha opinião e na minha pessoalidade. Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. É fácil, irmão? É fácil amar sem distinção? Amar até quem nos faz mal? Quem nos prejudicou? Quem puxou nosso tapete? Quem fala mal de nós pelas costas? Não é fácil, não. É difícil. Porque somos seres humanos. Estamos subindo degrau por degrau em direção ao céu. Mas hoje aprendemos pela palavra do Senhor que o Espírito Santo de poder nos reveste de amor. E você vai amar até aquela pessoa difícil com quem você convive. E você vai orar até por aquelas pessoas que te causam dano e te perseguem. E pode ter certeza, irmão, pode ter certeza que quando nós cumprimos a palavra do Senhor, Ele está conosco para nos dar a vitória. Faça o teste. Ame aquela pessoa difícil. Ame sem distinção, ame sempre, como você está aprendendo hoje. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Eu já vivi situações muito interessantes com isso. Pessoas que me fizeram mal, pessoas que me prejudicaram, pessoas que me apunhalaram pelas costas. Sofri muito, chorei, fiquei mal. Não vou dizer que quase desviei, porque Jesus é minha torre forte. Mas foi sério. Foi sério o negócio. O tempo passou, o Espírito Santo me tratou. Eu fui até essas pessoas pedir perdão. Pedir perdão pelo sentimento que eu tive. Passaram-se anos. Mais de 5 anos. E aquela pessoa que me feriu veio até a mim para pedir perdão pela sua atitude lá naquele tempo. Pode ter certeza que Deus está contigo. Está passando por uma situação assim? Ame. Nessa noite você veio aqui para aprender que o Espírito Santo de Deus te reveste do amor do Pai, para que você possa amar sempre e amar sem distinção, até as pessoas que estão tratando mal, ferindo. Você recebe poder do Espírito Santo para amar. É para isso que o Espírito Santo nos revestiu, se manifestou sobre a igreja. O segundo tópico da revista fala sobre o revestimento da resiliência. Também é uma palavra que está na moda. Ser resiliente. Quem
Quem é da área profissional aí, de recursos humanos principalmente, sabe bem que se fala sobre resiliência em tudo que é canto. E o que é resiliência? Capacidade do indivíduo de lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Esse é o conceito de resiliência. Segundo o dicionário, é um termo tomado emprestado da física. Na física, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, ou uma pressão, ou um esticamento, e depois ele volta à sua forma original. Está entendendo? Então, ser resiliente é passar por essas situações sem se deixar corromper. A sua forma original permanece apesar das pressões que lhe são impostas pelo meio exterior. Isso é ser resiliente. O subtópico fala em revestimento de resiliência contra os impulsos do pecado. E eu quero ir lá em Tiago capítulo 1. Porque a grande verdade, irmãos, é que o velho homem e a velha mulher permanecem adormecidos, permanecem inertes dentro de nós. Mas se forem alimentados, instigados, se forem convidados, eles retornam, eles se levantam. Isso é sério, irmãos. Isso é importante para a nossa vida cristã, porque tem gente que acha, e eu já aconselhei um jovem assim, e ele me perguntava: mas pastor, eu já aceitei Jesus, a Bíblia diz que eu sou nova criatura, que eu nasci de novo, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, não é assim? Eu falei: é. Então por que eu ainda sinto uns desejos aqui dentro de mim, querendo me puxar para o lado do pecado? E eu tive que explicar para ele acerca disso que nós vamos ler agora. Achou Tiago aí, capítulo 1, versículo 13 e 17. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou concupiscência em algumas versões, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça ou concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse texto é muito claro para nós. Tiago, quando escreve sua carta, escreve para a igreja. Tiago não está escrevendo a sua carta para pessoas que não conheciam a Cristo, ele escreve para a igreja, e ele está dizendo o seguinte: Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados sim. Está aqui. E ainda há o processo pelo qual o pecado se concretiza na vida da pessoa. Dá uma olhadinha no texto. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. E aí cada um sabe onde é que o sapato aperta, né, irmão? Cada um sabe do seu calcanhar de Aquiles, tomando uma referência mitológica.
Cada um sabe onde é tentado, cada um sabe onde estão suas fraquezas. Quando esta o atrai e seduz, seduzido por aquilo que ele tem dentro de si, que é contra a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que não nos faz bem, mas o velho homem está lá. E o texto diz mais: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então a cobiça está onde? A cobiça está na mente. A cobiça é um desejo, é um sentimento, é uma ação mental. Agora, quando ela é concebida, ela sai do abstrato e se torna ato concreto. E aí concretizou o ato da cobiça, pecou. Pecou gera a morte. O salário do pecado é a morte. Entendeu como funciona? A nossa bênção está no versículo 12. Eu li do 13 até o 17. Mas olha o versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Diga glória a Deus, irmão. Você não vai ser reprovado, você vai ser aprovado. O Espírito Santo nos reveste de poder e nos torna resilientes contra os impulsos do pecado. Não cederemos à nossa carnalidade, não cederemos à nossa cobiça, não seremos tomados pelos sentimentos impuros que o velho homem tenta nos colocar, mas permaneceremos santos, como santo é o nosso Deus, e seremos aprovados em cada provação, em cada situação, e alcançaremos a vitória, que é a coroa da vida, que está reservada para todos aqueles que amam a Deus. Isso é o poder do Espírito Santo. O tópico 2.2 fala sobre o revestimento de resiliência contra as aflições. O primeiro ponto fala do que é interno, né, irmão? Porque às vezes a gente acha que a tentação é externa e não é. A tentação é interna. Porque se fosse externa, aquilo que tenta uma pessoa, tentaria todas. Mas alguns são tentados de uma forma e outros são tentados de outra forma. Para algumas pessoas, aquilo que tenta o outro não lhe tenta, porque a cobiça é interior. O segundo ponto nos fala do que é externo. Ser resiliente contra as aflições da vida. E aí eu quero ler Romanos 5. Porque Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não enganou ninguém. E outro dia eu conversava na casa de amigos que nos receberam para um banquete, e falávamos acerca da vida dos apóstolos. Se olharmos para o que a história conta acerca dos apóstolos, todos eles foram derrotados porque foram mortos, assassinados, perderam sua vida, outros foram presos. Se olharmos para a vida de Paulo, açoites, prisões, cadeias. Que vida é essa, irmão, de vitória? Só que a grande questão não é o tempo que a gente vive aqui. Deus nos abençoa na terra? Claro que sim. Deus nos ajuda? Sim. Alguns mais, outros menos.
planos de Deus, vontade de Deus, Ele é soberano. Alguns passam vidas de luta pelo Evangelho. Quantos missionários estão em países em que o Evangelho é proibido e estão presos, estão sofrendo? Mas por quê? Porque Deus não os ama? Claro que não, estão ali em nome de Cristo, levando a palavra, anunciando as boas novas, e ainda estão sofrendo por isso. É o que vemos na Bíblia e vemos hoje ainda. A grande questão, o principal, o mais importante é entendermos que a obra de Deus em nós, ela não se limita ao nosso tempo de vida na terra. Se pensarmos, irmãos, quantos anos vivemos na terra? Qual a média de vida da terra? Hoje talvez entre 80 e 90, né? A média de vida está aumentando. O que é isso comparado com a eternidade? O que são 80 anos comparados com a eternidade? Pensa comigo, irmão. Às vezes a nossa mente está tão limitada nas coisas da vida terrena, que não conseguimos enxergar a amplitude do reino de Deus. A gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, com as conquistas, com as vitórias, com as bênçãos da terra, que a gente esquece o que a palavra de Deus afirma acerca da nossa existência na eternidade. A verdade absoluta da Bíblia, talvez eu escandalize alguns nessa noite, é que não importa o que passemos aqui na terra, o que importa é que nós vamos morar no céu. É isso que a Bíblia diz, irmão. Não importa se você teve uma vida boa, não importa se você teve muito dinheiro, não importa se você passou por problemas de enfermidade, não importa nem se Jesus curou, não curou, importa se você vai para o céu ou não. É isso que importa. A nossa fé não está limitada aos 80, 90 ou 100 anos que vamos viver na terra. A nossa fé é uma fé pela eternidade com Cristo, pela eternidade com Deus. E é por isso que as aflições da vida não são nada. As aflições, os problemas da vida, diante da eternidade, elas se resumem a nada. E eu quero te mostrar na Bíblia. Abre aí, Romanos 5, já achou? Marca esse texto para você ler várias vezes. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você entendeu o texto, irmão? Nos gloriamos nas tribulações. A tribulação produz perseverança. Você fica mais firme. Isso é na ação do Espírito Santo, no revestimento do Espírito Santo, na resiliência do poder do Espírito Santo sobre nós. Vem a aflição, vem a tribulação, ela produz em nós perseverança. É o Espírito quem produz.
A perseverança produz o quê? Experiência. Já não sou mais neófito, já não sou mais menino na fé, já passei por lutas, já passei por tribulações, já perseverei no dia mau, eu agora tenho experiências com Deus. Eu sei quem é Deus na minha vida, quando Ele diz sim e quando Ele diz não, quando Ele abre a porta e quando Ele fecha a porta. E essa experiência produz o quê? Esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados. Sabe por quê? Porque o nome dessa esperança é Jesus Cristo, e Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. As tribulações dessa vida não podem se comparar com a glória que nos está reservada lá no céu. É o que a Bíblia diz. É por isso que eu tenho que permanecer firme e constante, sempre abundante, sabendo que o meu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Eu tinha mais um tópico para falar, mas a hora foi embora, e eu vou direto para a conclusão. Último texto que eu quero ler com vocês nessa noite, eu amo demais esse texto, João capítulo 20. João 20 é um capítulo da Bíblia que mexe muito comigo, enche meu coração de alegria, de fé, me ensina muitas coisas, me ensina acerca de quem é Jesus. Versículo 19, fala da ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado, e os discípulos estavam com medo. Eu me lembrei muito do hino da nossa querida irmã Raquel, já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eles estavam trancados em casa, Jesus havia sido crucificado, os judeus estavam procurando os seus discípulos, e no dia da ressurreição, Jesus aparece a Maria Madalena. Depois você lê o capítulo todo, é lindíssimo esse capítulo, e o texto diz no versículo 19, que chegada a tarde daquele dia, então já era de tarde, primeiro dia da semana, era o domingo, dia da ressurreição, as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, estavam fechadas, cerradas. Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, recebam o Espírito Santo. O Espírito de Deus já foi derramado sobre a igreja. Convida o Espírito Santo para morar em você. Fala: ó Espírito Santo de Deus, habita no meu coração, enche-me do teu poder, ajuda-me a amar, ajuda-me a resistir às situações, às tribulações, às tentações. Me capacita, Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E é desse jeito que nós vamos para casa nessa noite. Peço à igreja que se coloque de pé. Não se esqueça dessa palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Leia a palavra, ore. Seja plenamente capacitado, empoderado pelo Espírito Santo para amar
amar em todo tempo, perdoar, para resistir às tentações e para não ceder diante das aflições. Estenda a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz: se você disse amém, dá um abraço em alguém. Deus te abençoe, vá em paz.